Convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram, porque haviam visto o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs. A primeira leitura de hoje nos fala sobre como os discípulos se comportavam depois da ressurreição. A ressurreição de Jesus, ela leva a uma transformação do comportamento da comunidade. Nós nos preparamos por 40 dias durante o tempo da Quaresma para viver a Semana Santa. E fizemos exercícios espirituais: a oração, o jejum e a esmola. A oração para colocarmos Deus novamente no centro das nossas vidas. O jejum para disciplinarmos as nossas paixões desordenadas e equilibrados, nos voltarmos também para Deus e para o próximo, vencendo o nosso egoísmo, nossos vícios, nossas más inclinações. E a esmola para que vençamos, os apegos aos bens materiais e não tenhamos dois senhores, não amemos a Deus e ao dinheiro, que não se pode servir a dois senhores. Então, a oração, o jejum e a esmola praticados na Quaresma, agora diante de Jesus
ressuscitado devem se tornar um novo modo de viver nosso. Nós devemos incorporar os hábitos que nós praticamos na quaresma para que eles se tornem vida para nós diante de Jesus ressuscitado. Então, a primeira leitura nos apresenta a comunidade cristã que vive os valores cristãos, vive a fé no Cristo ressuscitado, colocam as coisas em comum, os bens em comum, um socorrendo a necessidade do outro, vivendo a caridade, a tolerância, o perdão, enfim, a paz entre eles. Isso é característica distintiva de cada cristão. A segunda leitura, ela nos fala que o cristão é caracterizado pelo amor ao próximo. Os primeiros cristãos, eles eram reconhecidos pelos pagãos durante as pestes, as pandemias, as calamidades, as perseguições. Os pagãos olhavam para os cristãos e diziam: vejam como eles se amam. É característica da vida cristã o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor a si mesmo. Porque muitas vezes nós não conseguimos amar ao próximo porque nós não amamos a nós mesmos. São João, que é citado na segunda leitura, ele diz: não podemos amar a Deus a quem nós não vemos, se nós não amarmos ao próximo a quem nós vemos. E o duplo mandamento pede amar o próximo como a si mesmo. Então, nós precisamos também sabermos nos amar para poder amar o próximo. Porque se eu não amo a mim mesmo, como é que eu vou amar o próximo com a mim mesmo? A pessoa se trata mal, não se cuida, não dorme bem, não se alimenta bem, não faz exercícios, vive frustrada. Como é que vai ter reservas espirituais, emocionais, físicas para amar o próximo? Jesus, ele diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele vem para nos trazer saúde e salvação. Essa palavra aqui em latim, salus, significa as duas coisas, saúde e salvação. Ele vem nos trazer saúde no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções e na nossa alma. É o que diz São Paulo na carta aos Tessalonicenses: que tudo aquilo que sois, corpo, mente e espírito, estejam voltados para o Cristo Jesus. E aí o Salmo vem falar que a eterna é a misericórdia do Senhor. A misericórdia, queridos irmãos e irmãs, pegando a semântica, né, da palavra, o significado, córdia vem do coração, e miséria é de miserável. A misericórdia de Deus seria um outro nome para o amor de Deus. Nós temos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é a devoção ao amor de Deus. E nós temos a devoção à Divina Misericórdia, que é a devoção do amor de Deus, que vem ao encontro da nossa miséria. O coração do Senhor é amoroso, ele vem ao nosso encontro. Deus, que é rico, ele não se faz valer da sua riqueza, da sua divindade, mas se esvazia e se faz pobre em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Ele vem para nos pegar pela mão e para nos levantar. Ele vem para nos trazer saúde para toda a humanidade. Todos nós pecamos. Não tem uma pessoa, um ser humano que possa dizer que não tem pecado. Nem Maria, que foi concebida sem pecado, a mais sublime das criaturas, né? Na sua humildade, ela quis se comparar a Deus.
fazei tudo o que ele vos disser. Ela nos indica o Senhor Jesus, o seu Filho. Então, Maria, ela deseja que nós vivamos uma conversão na qual nós vamos ao encontro da misericórdia de Deus. A conversão é nós, então, reconhecemos a nossa miséria e irmos ao coração do Senhor, que quer nos tirar da nossa miséria. Ele quer nos restaurar, nos redimir e nos levantar, nos restaurar a saúde. E tudo isso acontece pela força do Espírito Santo. Na liturgia de hoje, a gente vê, e essa imagem do Sagrado Coração de Jesus, ela expressa isso muito bem. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela nasce, é claro, do Evangelho, ela nasce da morte de Cristo na cruz, da sua ressurreição, mas ela nos é ressaltada pela irmã Santa Faustina, que tem a imagem, que tem a visão da divina misericórdia do nosso Senhor Jesus. E a imagem que ele pede que ela faça conhecida, é essa imagem que mostra Jesus apontando o seu coração, e de onde sai sangue e água, representando os sacramentos do Senhor, representando o sangue também que nos lava, derramados na cruz, do seu lado aberto. Dali do coração de Jesus aberto, saíram o sangue e a água. Eles representam o batismo, representam a Eucaristia, representam a confissão, nas quais nós somos regenerados, somos salvos, santificados e curados das nossas culpas, dos nossos pecados, das nossas enfermidades. E tudo isso acontece, queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, na qual Jesus aparece entre os seus discípulos e ele diz: a paz esteja convosco. A vida sem Deus, ela é uma vida também sem paz, sem a paz verdadeira. Nós podemos, sem Deus, termos momentos até de paz, mas não a paz que é duradoura, não a paz que nos conduz à vida eterna, a paz da segurança de estarmos no braço do Senhor, que dá sentido à nossa vida. Essa paz vem da ressurreição do Senhor, daquele que venceu a morte, assim como nós também podemos vencer a morte do nosso pecado, a nossa morte espiritual, se nos dirigimos ao Senhor Jesus. E ele diz, numa segunda vez: a paz esteja convosco, e ele sopra sobre eles. É interessante isso. Jesus sopra. No Evangelho a gente tem momentos muito simbólicos do Senhor Jesus. Ele pega e cospe na sua mão e faz com a lama uma coisa medicinal e coloca na pessoa que está cega, na pessoa que está surda, e volta a enxergar, volta a escutar. Jesus, ele é simbólico, aquele sopra. E o sopro, meu irmão e minha irmã, ele é um dos símbolos do Espírito Santo. O sopro, ele representa o ar que nós respiramos, é o ar que é exalado dos pulmões divinos do Senhor Jesus, que é também aquele vento impetuoso. A gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. O Espírito Santo, ele é essa força. Ele é representado pela água, pelo fogo, pelo vinho, pelo óleo, pela pomba da paz e pelo sopro, pelo vento. Tudo isso são símbolos do Espírito Santo. E a gente entende, o fogo é aquilo que nos purifica por dentro,
é aquilo que nos aquece, nos faz ter fervor. Se a gente está com o fogo do Espírito, nós temos uma fé viva, uma fé acesa. E é nossa missão manter a luz da nossa fé sempre acesa. Para isso precisamos do Espírito Santo. A água representa o Espírito que vem do alto. É uma água humilde. Ela vem ao nosso encontro. E ela também nos lava. E ela mata a nossa sede. Nossa sede de quê? De Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, nossa alma tem sede de Deus. No poço de Jacó, a mulher samaritana vai beber a água. Jesus fala: eu tenho uma água para te dar, que vai te saciar para a vida eterna. Você nunca mais vai voltar a ter sede. Essa água é o Espírito Santo. A água que sai do coração do Senhor. O óleo representa a unção que nós recebemos no nosso batismo, o perfume da vida cristã. Nós temos esse rapaz, o venerável Guido Schaffer, está em processo de canonização porque a sua vida foi perfumada. A vida dele exalou a unção, o perfume de Jesus, aquele perfume com o qual Jesus foi ungido pelo Espírito Santo na sua missão. Aquele perfume que a mulher colocou, aquele nardo puro que ela colocou sobre os pés de Jesus. Esse perfume, ele se espalha na vida cristã, nas nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus. O vinho representa a alegria da vida cristã. Quando os discípulos em Pentecostes, eles eram vistos, as pessoas estão bêbados, estão tão alegres que eles estão bêbados. É porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E a pomba representa a paz que o Espírito Santo nos dá. Por isso que São Paulo fala em Gálatas sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Os frutos da carne são adultério, maledicência, assassinatos, invejas, discórdias. Os frutos do Espírito são a bondade, a benignidade, a temperança, o autodomínio, a castidade, o amor. Os frutos do Espírito. E tudo isso nós recebemos de Jesus, que ainda hoje continua a derramar o seu Espírito Santo sobre a sua igreja. Jesus fala aos seus apóstolos: recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. A quem vocês retiverem os pecados, serão retidos. Aí as pessoas perguntam: mas por que eu vou me confessar com um padre, se eu posso ter linha direta com Deus? Bom, meu irmão, você tem que perguntar isso para Jesus, que Ele quis que nós cristãos fôssemos até o ministro da sua misericórdia, no sacramento da misericórdia, que é a confissão, também chamada de penitência ou reconciliação, e acusássemos os nossos pecados, e nessa acusação saíssemos totalmente perdoados, lavados, purificados. Temos um amigo exorcista que foi acompanhado de um leigo para realizar um exorcismo. E logo no início do exorcismo, e isso é uma coisa que nós não devemos achar que o demônio não existe, né? Mas também não devemos dar muita importância para ele. No início do exorcismo, o demônio se manifesta na pessoa possessa e fala para o padre: você deve estar de brincadeira comigo, você traz essa pessoa aqui para me expulsar. Essa pessoa ontem, ela fez isso, isso e isso, aquilo, aquilo e aquilo. Esse é o demônio, o acusador. O seu dedo está sempre apontando os nossos pecados. Ele é o divisor
diábulo. Deus não acusa a gente de nada. Ele pega a mulher adúltera e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele diz para a mulher: ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Então, no exorcismo, o demônio acusou os pecados do rapaz. O padre saiu do quarto, do aposento, onde fazia o exorcismo, e repreendeu o rapaz. Por que você não me falou? Vamos fazer uma confissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja em teus lábios e no teu coração, para que confesses dignamente os teus pecados. Pois não, meu irmão. Aí o rapaz falou, com humildade, porque nós devemos ter vergonha de pecar e não de acusar os nossos pecados na confissão. O padre, ele faz um voto de sigilo do sacramento da confissão e ele esquece, porque são tantas pessoas que não lembra o pecado de ninguém e nem deseja ficar lembrando o pecado de ninguém. E aí confessou o pecado do rapaz e voltou para o exorcismo. E aí o demônio ficou calado, não acusou mais o rapaz. Porque a confissão, ela é um exorcismo, ela é uma libertação, ela é uma cura, ela é uma lavagem, é um arrumar do nosso quarto interior, é a misericórdia de Deus sendo derramada sobre nós. É claro que a confissão não é a única maneira da misericórdia de Deus se manifestar na nossa vida. A misericórdia, o amor do Senhor se manifesta na nossa oração, nas graças que nós alcançamos, se manifesta na Eucaristia, no batismo, em todos os sacramentos da Igreja Católica, aonde nós temos a plenitude da vida cristã. Outro dia uma pessoa me falava assim, mas eu fui numa igreja para ouvir mulheres ungidas falando. O senhor acha que eu pequei, padre? Eu falei para ela, minha senhora, eu não acho que a senhora pecou. Mas eu também acho que a senhora não precisa ir na igreja tal para ver mulheres ungidas falando. A senhora pode encontrar mulheres ungidas na igreja católica, na tua casa, né? Aonde você tem a plenitude da graça de Deus, dos sacramentos, dos meios de salvação, da presença de Maria, da intercessão dos santos. Na igreja evangélica não tem todos os sacramentos, não tem o sacramento de cura, da reconciliação e da unção dos enfermos. Quando havia aquela mulher que tinha uma hemorragia, ela se aproxima de Jesus e toca o seu manto. E Jesus fala, eu senti uma força sair de mim, alguém me tocou. Senhor, como é que posso saber quem te tocou? Tem uma multidão ao seu redor. Ele fala, alguém me tocou com fé, que uma força saiu de mim. A fé é nossa, a força é o Espírito Santo, que sai do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja continua a missão de Jesus, ainda hoje, nos trazendo o seu amor, a sua misericórdia, o seu Espírito Santo. Se nós tocamos o corpo de Cristo com fé, nós recebemos o Espírito, que sacia a nossa sede, que nos traz fervor, que lava os nossos pecados, que nos unge com o perfume da santidade, que nos traz a paz, que nos envia em missão, que nos capacita a respirarmos. Às vezes os nossos pecados, eles nos oprimem tanto, que a gente fica até sem ar. Mas quando recebemos o Espírito, nos tira aquele peso dos nossos ombros e conseguimos respirar. Tudo isso, querido irmão, querida irmã, vem da vida em abundância que Deus quer nos trazer.
a vida em abundância, a vida que é também espiritual, a vida na graça, a vida em comunhão com Deus. E, em conclusão, nós temos o exemplo de São Tomé. São Tomé não acreditou no testemunho dos outros apóstolos. E Jesus, então, aparece de novo para ele no domingo, no 8º dia da semana, e diz para ele: olha o meu lado, coloca a mão, né? Aqui na minha chaga aberta, da onde sai o sangue e a água. E diz: meu Senhor e meu Deus. São Tomé, ele viu, creu porque viu, acreditou porque viu. Mas Jesus fala: bem-aventurados aqueles que creem sem terem visto. Somos nós que caminhamos pela fé. Somos nós que entendemos que a ressurreição, ela é o fundamento da nossa fé. E que esse Cristo que venceu a morte no 3º dia, ele continua hoje ressuscitado, derramando a sua misericórdia, derramando o amor de Deus sobre cada um de nós. Que nós possamos então na nossa vida, especialmente hoje, recorrer à misericórdia do Senhor, que quer nos trazer a salvação, a saúde e a vida eterna. Pela intercessão da Virgem Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.